A gente gostaria de conhecer mais a Justo, gostaria que esse espaço, você tivesse a oportunidade em apresentar a todos os corretores. É uma companhia seguradora recém-chegada ao mercado tradicional e eu acho que todos aqui estão curiosos para entender o que é que a Justo tem diferente, o que é que nós não sabemos com relação a Justo, o que nós não sabemos com relação a essa tecnologia que nos traz agora a Justo Seguros. Está com você. Boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer, né, uma semana aí super especial de aniversário da cidade, o retorno do Almoçando com Seguro. Está sendo um privilégio para a gente startar e lançar ajustes num momento tão especial como esse, diante de grandes potências aqui, metade do PIB de Sergipe está aqui nessa sala hoje. Então, obrigada aí pela atenção de vocês. A gente vai passar um videozinho super rápido da Justus e depois eu vou colocar uma apresentação para mostrar um pouco do time, falar um pouco sobre o nosso institucional e aí a gente vai trocando umas ideias aqui, tá? Já pensou se existisse um seguro para quem vende seguro? Que escolhesse você, corretor, como protagonista? Com a Justus, isso é possível. Uma seguradora 100% brasileira e digital, com inteligência de nomes por trás de Sul América, Netflix e iFood. Uma cobrança mensal perene que te garante fluxo de caixa sem você perder 30% do seu tempo em renovações. Ligações de madrugada? Só se você quiser. O segurado pode abrir sinistro 24 horas pelo app em até 4 minutos e acompanhar a chegada de guinchos pelo mapa. Sinistro, né? Ah, e nossa tecnologia te dá controle como nunca. Você recebe notificações em tempo real e confere o status de sinistros no portal do corretor. No telefone, tem gente de verdade. E no WhatsApp, tem a Justina. Ou seja, a gente está 24 horas com os clientes para você poder estar só quando quiser. Aqui, o usuário paga seguro para usar. Nosso app avalia a direção do segurado. Quanto melhor ela for, mais desconto na mensalidade e benefícios em gasolina, oficina, restaurante e até Uber. Parece coisa do futuro, né? Mas é só o presente que o século XXI pede. Por isso que a gente fala. Justus é o seguro para quem vende seguro. Cote com a gente nos principais multicálculos ou no nosso portal. Justus, é possível. É isso aí. Como o Max bem apresentou, né? A Justus é uma seguradora brasileira, ela foi fundada aqui no Brasil, é uma seguradora que foi criada, desenhada para os bons motoristas. A Justus, ela quer trazer um pouquinho desse conceito, mudar um pouco esse conceito que o mercado tradicional de seguradoras pratica aí há muitos anos, de precificação, inclusive. A gente quer trazer essa ideia de que o cliente que é um bom motorista, ele vai pagar menos do que aquele cliente que não é um bom condutor. Essa um dos principais pilares da Justus é a tecnologia. É, tá. Um dos principais pilares da Justus é a tecnologia. A gente traz novos conceitos, novas ideias, e uma das coisas que eu acho que é mais legal e é o que me encantou na Justus, né, que fez os meus olhos aí brilharem novamente depois de alguns anos já no mercado, é a ideia de construir uma seguradora junto com os corretores de seguros. A Justus, ela está sendo desenhada, está sendo construída escutando os corretores, escutando o mercado e, tentando, desmistificar muita coisa, né, muitos paradigmas aí que o mercado da gente traz, e atender muitas das deficiências que o mercado da gente encontra hoje. E a gente vai falar um pouquinho disso aí, tá? Como é que funciona a Justus? A Justus é uma seguradora brasileira, ela foi fundada aqui no Brasil por esses 3 caras aí, Daval Cadar, Jorge Souto e o Antônio Molins. Eles, são startupeiros, né, se conheceram aí no Vale do Silício, estudaram em Harvard, são pessoas de tecnologia, de dados. O Antônio Molins, ele está presente aí na vida de todos nós, todo mundo aqui assiste Netflix e ele foi o responsável por criar aquele código de recomendação do Netflix. Quando vocês assistem um filme, uma série, e ele te pergunta lá, pede para você indicar lá 3 filmes ou séries que você assistiu, ele vai te indicando outros com base naquilo dali. Então foi esse cara que criou esse código e é ele que é o responsável pela precificação e pela análise de dados aí na Justus. Só que eles não entendem nada de seguros. Hoje eles são um pouco menos do que zero à esquerda. Eles gostam de dizer isso. E para isso eles trouxeram pessoas aí, referências do mercado, foram buscar profissionais que tivessem experiência
no mercado de seguros e que entendessem das necessidades dos corretores, tá. Então a gente trouxe aí Alan Leal, né, que tem experiência na Allianz, na Chubb, na Porto Seguro. Luciano Lima é o VP comercial da Justos, só na Sul-América ele teve 40 anos. Tem uma turma aqui que conhece bem o Luciano, recentemente teve um lançamento aqui da operação da Sul-América, Hã. né, e ele esteve aqui junto conosco fazendo esse lançamento. A turma aí já conhece o Luciano aqui de Sergipe, manda um abraço para ele, viu. Joia. Luciano é o VP da área comercial e está com a gente aí, espero no próximo encontro trazê-lo aqui para que vocês o revejam, na verdade, né. Felipe Genovese é nosso head de parcerias e traz também experiência aí do iFood, do Red Bull. Então temos 5 gerentes regionais, né, que fazem aí o atendimento dos corretores de seguros e das assessorias também. E Zilda, que é conterrânea aqui de vocês, ela é nossa gerente digital, fica aqui em Aracaju. Sergipana, né, Zilda? Muito bem. Epa, palmas para Zilda representando Sergipe, como já dizia Calcinha Preta, né, de Sergipe para o mundo, né. Aqui falando um pouquinho de investimentos, a Justos, ela é a seguradora digital que mais capta investimentos hoje para o Brasil. Só na primeira rodada de investimentos a gente trouxe aí quase 36 milhões de dólares. E por que que a gente gosta de falar isso? Infelizmente a gente tem histórico de algumas seguradoras digitais que entraram no mercado e não performaram. A gente quer tranquilizar vocês com relação a isso e passar para vocês que a Justos ela é uma seguradora já, de fato. A gente já tem a nossa liberação da SUSEP, e ela é composta por um time sério, ético, e não é composta por meia dúzia de aventureiros que veio arriscar aqui no Brasil e depois, se nada der certo, tudo bem, tá? Então, os principais investidores da Justus são esses aqui, o Casesc, Ribbit Capital, SoftBank e CEOs pessoa física, como o CEO do Nubank, da Creditas, da Ripo e do iFood. O CEO do Nubank, ele é um dos principais apostadores e investidores da Justus, e a gente traz muito dessa história do Nubank, né, dessa trajetória do Nubank para a Justus. A Justus, ela pretende ser o Nubank do seguro em 10 anos. Quando o Nubank chegou aqui, acho que todo mundo achava que era uma ideia de louco, que aquele negócio não ia dar certo, como é que um banco sem agência ia performar, e hoje é essa potência, né, que nós conhecemos. Então é essa trajetória que a gente quer trilhar junto com os corretores de seguros, obviamente. Um pouco da nossa confiança, né, 90% do nosso risco ele é ressegurado com essas 3 resseguradoras aqui, Score, M-Assembly e a Liberty Mutual. E um dos nossos principais pilares aí, que é a tecnologia, porque o principal deles é ser uma seguradora reconhecida em excelência em atendimento de sinistro e assistência 24 horas. Então a Justus hoje ela tem 93 funcionários só, o digital ele possibilita isso. 30% deles estão espalhados aí pelo mundo. Todos eles são, acionistas da companhia, então imaginem o cuidado que temos com a empresa, porque fazemos realmente, de fato, parte dela. E a gente tem uma reunião semanal e quinzenal também que acontece, onde a primeira coisa que o nosso CEO, que é o Daval Kadar, pergunta é como é que está o nosso atendimento de sinistro e assistência 24 horas. Ele não quer saber de resultado, ele não quer saber quanto a gente vendeu, ele quer saber qual é a nossa média de atendimento e como é que a gente está atendendo os nossos clientes. E aí a tecnologia ela traz infinitas possibilidades, com relação à individualização do risco, é através da telemetria, que é o aplicativo que Max falou, que a gente consegue individualizar o risco e fazer com que aquele cliente que é um bom condutor pague menos. É através da individualização do risco que a gente consegue mostrar para o segurado, de maneira, interativa e educativa, que ele sendo um bom condutor, ele vai ser beneficiado através de um desconto ou através de recompensas que ele pode trocar no aplicativo, que a gente vai mostrar aqui também. Estamos presentes na central de bônus, então se vocês fizerem uma cotação lá de congênere que o cliente já tem experiência, a gente vai considerar a bonificação tanto para precificar, quanto ele vai seguir a regra SUSEP aí depois de 12 meses, quando ele for renovar conosco ou fora da Justos, tá. Então o Ô cliente não perde a experiência dele de bônus. ô Ana, já aproveitando, para a gente poder interagir um pouquinho aqui. Quais são os critérios utilizados pela Justo para avaliar os hábitos de direção dos motoristas e como isso vai impactar no valor do seguro?
A gente analisa 5 pontos, então o Antônio, né, ele é responsável pela área de dados e tecnologia. A gente analisa 5 pontos na dirigibilidade do cliente. A gente constrói o que a gente chama de, score de dirigibilidade. A inteligência artificial que existe dentro do aplicativo, ela analisa a maneira como aquele cliente dirige. E, ela analisa a aceleração, a curva, direção focada, frenagem, se ele respeita os limites de velocidade, são 5 pontos. Cada ponto desse tem um peso de mais ou menos 20%, e a gente faz a análise dos primeiros 80 quilômetros que o cliente dirige quando ele passa a ser um segurado da Justos. Depois dessa análise, a gente dá uma nota para ele. Analisando dados, a gente conseguiu identificar que os clientes que ficam com a nota abaixo de 70 pontos são clientes propensos a ter sinistro, eles representavam mais de 400% do índice de sinistro da gente, enquanto os clientes que tinham notas acima de 70% eram clientes que eram bons motoristas, e aí com isso a gente consegue dar um desconto para aquele cliente que fica com a nota acima de 70 pontos. Então, é beneficiado o bom condutor. O bom condutor, o seguro da Justos foi desenhado para os bons motoristas. Então, gente, mudou, não é mais só o perfil, agora é a telemetria. Então, Para hoje, Justos, tecnologia nos trouxe isso, né? Telemetria, não mais só o perfil. é um modelo novo de precificação, obviamente, para a porta de entrada, né, para aquele primeiro preço ali de contratação, a gente analisa os fatores que as seguradoras tradicionais usam, mas a partir da segunda mensalidade ele pode ser beneficiado com até 30% de desconto no seguro dele, e também as recompensas, né, a pontuação que ele pode trocar ali durante a vigência do seguro. É um seguro mensal. Temos novidades aí no forninho, a gente já está construindo agora o seguro anual. Acho que em 2 meses, mais ou menos, a gente já deve estar com esse seguro anual pronto também. Mas, por enquanto, o seguro da Justus ele é mensal, a gente não consome o limite total do cartão de crédito, a parcela é lançada mês a mês e a renovação é automática. Então, o corretor deixa de gastar um pouco. Hoje, a gente estima que vocês gastem mais ou menos 30% do tempo de vocês trabalhando renovação. E na Justus vocês não têm esse problema, o seguro ele é renovado automaticamente, tá? As coberturas elas também se renovam automaticamente, como o seguro é mensal, todo mês as coberturas são renovadas. Então na Justus o cliente ele pode usar a assistência 24 horas até 12 vezes por ano. Isso é mais do que vocês têm em qualquer seguradora tradicional aí do mercado, tá? É um dos diferenciais, né? Isso. Aqui um pouquinho do fluxo de contratação da gente, eu vou dar uma avançada só. Aqui é a inspeção mais rápida do mercado. O cliente ele participa do processo de contratação, então o corretor faz a cotação, transmite a proposta e o cliente ele baixa o aplicativo e segue com o processo de contratação lá. E ele que faz a vistoria prévia, que são essas 5 fotos aqui. Não tem foto do chassi, não tem foto com o carro com a tampa da mala aberta, são essas fotos que o cliente vai tirar. Então o aplicativo é super intuitivo e nada burocrático. Ô, Ana, isso aí pode ser 24 horas do dia? Bem legal tua colocação. A Justus ela trabalha com modelo de análise de inspeção 24/7. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente tem um time analisando as vistorias prévias. Então, se vocês têm um cliente aí, fechou na sexta-feira, 7 horas da noite, Domingo de madrugada. provavelmente o seguro só ia ser vistoriado aí na segunda ou na terça-feira por uma seguradora tradicional. Na Justus, o cliente vai lá, tira as fotos, a gente vai analisar em até 1 hora aquela vistoria prévia e o seguro dele pode ser emitido no mesmo dia, em cerca de horas. Aqui um pouco dos critérios que usamos, né, para fazer a análise de dirigibilidade, frenagem, velocidade, aceleração, curva e direção focada. Aqui é um pouco do aplicativo, né, o cliente ele tem a autonomia de verificar o desconto estimado que ele pode ter a partir da segunda assinatura. Muito importante frisar que o seguro da Justus ele não aumenta de valor. O pior cenário que o cliente paga na Justus é a primeira parcela. Então vocês cotaram lá no sistema, vamos supor que dê um valor de R$ 200. A partir da segunda mensalidade, ele só pode ter descontos de até 30%. Nunca vai passar do que ele pagou na primeira parcela, tá, gente? E a gente também não usa a telemetria para negar sinistro. A gente sabe que hoje, principalmente na nossa região, ainda existe uma barreira com relação à telemetria, mas a gente está aqui para quebrá-la. A gente não usa a telemetria para negar sinistro, a gente usa a telemetria em benefício do cliente. Ele pode ter descontos
de acordo com a maneira que ele dirige, mas a gente nunca vai usar a telemetria para negar um sinistro, tá? Nem para agravar o risco. Nem para agravar o risco. Ele tem autonomia de gerir as viagens dele lá no aplicativo, se ele estava de Uber, se ele estava de carona, ele pode excluir lá as viagens que ele não estava dirigindo e não ser penalizado por isso. Então, se ele estiver rodando em um Uber, ele tem que comunicar para não ser avaliado, Isso. né? Ele não precisa fazer nada manual, né, o aplicativo ele roda em segundo plano no celular dele, mas a gente avisa, gera um alerta quando ele começa a se locomover no veículo, e se ele não estiver dirigindo, se ele estiver de carona, ele pode informar lá que ele não estava dirigindo naquele momento ou depois no gerenciamento das viagens, ele pode excluir aquela viagem para que ele não seja penalizado por uma má direção, Eu tá? até brinco, eu digo que antigamente tinha um bonequinho que a gente ficava alimentando, que era o Tamagotchi, né? Agora é o aplicativo da Justos. É o aplicativo da Justos e a gente percebe, Max, que existe uma mudança, nos hábitos de direção do cliente, porque como o aplicativo é muito interativo, ele passa a se policiar e tentar dirigir de uma maneira melhor, usar menos o celular, porque ele sabe que o desconto no seguro está associado à maneira como ele dirige. E a pontuação que ele pode conquistar lá, trocando por pontos, também está associado à forma que ele conduz. A gente gera desafios dentro do aplicativo. Se a gente vê que o cliente usa muito o celular enquanto dirige, vão surgir desafios para ele fazer algumas viagens sem usar o telefone. E aí, quando ele consegue isso, a gente dá uma pontuação bem diferenciada para ele trocar por benefícios. Então, a Justus ela quer acabar com esse conceito, com esse paradigma do cliente de que ele paga seguro para não usar. Na Justus, ele pode usar o seguro, mesmo sem ele ter um evento de sinistro ou um acionamento de assistência 24 horas, através das recompensas e dos benefícios, tá? Aqui é um pouquinho do que ele tem acesso lá no aplicativo, dirija bem, ganhe pontos e troque por prêmios, ele acompanha a pontuação dele acumulada, a pontuação semanal. A gente está sempre atualizando os parceiros aí para que ele consiga trocar por vouchers, dentro do próprio aplicativo ele tem autonomia de fazer isso. Eu não vou entrar no detalhe aqui de coberturas e assistências, mas o que eu posso dizer para vocês é que o seguro e as assistências da Justus, ele não perde para nenhuma seguradora tradicional. A gente trabalha lá com a modalidade de cobertura compreensiva, tem a opção de incêndio e roubo, é só indenização integral, assistência 24 horas é uma assistência completa, com quilometragem livre, inclusive guincho para terceiros de até 100 quilômetros. Ele tem a opção de contratar carro Guincho para reserva. terceiros até 100 quilômetros sem contratação. Tá dentro do pacote de assistência 24 horas. Lembrando que ele pode usar 12 utilizações aí durante o ano, a cobertura de vidros até 2 durante a vigência. Você ainda vai falar dos diferenciais, né? Tem a cobertura de pequenos reparos, assistência contra buracos também. O que é que a Justus aceita? Veículos aí até 250 mil de valor de IS, veículos utilizados para fins particulares. A gente aceita e é onde tem... a Justus, ela quer ajudar o corretor dentro desse processo, a ter mais clientes, a crescer no produto de automóvel, sem que o operacional seja inversamente proporcional. O digital, ele proporciona isso. O nível de problema que vocês vão ter no dia a dia, ele é infinitamente menor, é muito diferente do que os seguros tradicionais trazem, tá? E a gente quer ajudar vocês a incrementar a carteira e traz também possibilidade de novos negócios. Um deles a gente tem um leque de aceitação para veículos até 20 anos de uso. Algumas seguradoras aí aceitam até 15, para veículos importados até 7 anos no máximo. A Justus aceita veículos importados até 20 anos de uso, gente. Isso é Começou os diferenciais. exatamente. Nós temos aceitação para veículos de leilão e a gente não pede vistoria cautelar. Isso é um diferencial gigante. A gente tem um universo aí de clientes que não têm seguro porque compraram o veículo adquiridos em leilão. As seguradoras tradicionais, poucas que aceitam, exigem que o cliente faça uma vistoria cautelar, que ele pague não é garantia de aceitação. E na Justus a gente não pede vistoria cautelar. A aceitação vai depender da vistoria prévia que o próprio cliente vai tirar as fotos e mandar para a gente. Então, lembrem de cotar ajustos, de cadastrar ajustos lá no portal. A gente já está nos principais multicálculos aí. Ô, Ana, eu não sei os colegas, mas eu já perdi alguns clientes em virtude do veículo ser de leilão para o mercado não oficial.
Não sei se algum de vocês já passaram por isso, e eu acredito que é uma inovação e realmente e uma oportunidade a gente não está perdendo esses clientes. Com certeza. Hoje, 40% dos nossos clientes, eles são oriundos de seguros novos, gente. Então, isso é um dado super relevante para vocês terem em mente. A gente está trazendo para o mercado, de seguros, clientes que estavam na ilegalidade, que estavam em associações, que estavam em cooperativas, que estavam sem seguro, tá. E grande parte desses clientes são clientes que têm veículos aí oriundos de leilão, tá. Aqui é um pouquinho da experiência que a gente consegue trazer para o cliente, usando a tecnologia. A Justus é uma seguradora digital, mas a Justus não é uma seguradora impessoal. Então a gente não obriga o cliente a acionar a gente, procurar a gente só através do aplicativo. A gente tem uma central de atendimento de assistência 24 horas, a gente tem uma central de sinistros, mas o cliente vai ter uma experiência infinitamente melhor se ele quiser, acionar a assistência 24 horas, por exemplo, através do app. A gente usa geolocalização no aplicativo, e aí a gente consegue identificar o ponto exato que o cliente está naquele momento do incidente da assistência. Ele não precisa dar um endereço, ele não precisa dar ponto de referência. A gente consegue localizá-lo se ele pedir o sinistro, a assistência por lá. Hoje a empresa que presta assistência 24 horas para a gente é a Sum, que é uma seguradora uma empresa que atende os veículos da Localiza a nível nacional, e nós somos a única seguradora que eles prestam assistência. Todos os guinchos são monitorados, a gente consegue, avisar para o cliente, ele vai acompanhando em tempo real como é que onde o guincho está, se já foi, acionado, quando chega até o local. A gente tem uma célula da Justus que fica dentro dessa empresa de assistência 24 horas que monitora o atendimento dos nossos clientes. E a gente que diz quanto é que a gente vai pagar para o guincho, caso a gente perceba que está tendo uma concorrência na região, que vai um tempo maior de espera ali, a gente aumenta o valor que a gente pagaria para aquele prestador, para que ele coloque o cliente da gente em primeiro lugar. Bom, gente, quem tiver com suas dúvidas, vá preenchendo aí o nosso formulário para a gente poder tirar essas dúvidas ao final, né? Com relação a sinistro, o cliente consegue na Justus fazer uma abertura de sinistro gravando um áudio pra gente, gente. Isso é o ápice da tecnologia, da modernidade. Ele manda um áudio pra gente, a gente transforma aquele áudio em texto, devolve para vocês validarem se foi aquilo mesmo que ele queria dizer, e faz a abertura. Então, em 4 minutos, o cliente faz uma abertura de sinistro. E o corretor, ele é sempre avisado. Vocês são parte do processo. O digital não veio para tirar o corretor de seguros do processo. A gente só quer que vocês gastem o tempo de vocês com o que realmente importa, que é trazer novos clientes e fazer negócios. Essa parte burocrática deixa para a gente, que a gente toma conta. Então, o cliente abriu um aviso de sinistro, pediu uma assistência 24 horas, você recebe um WhatsApp avisando que ele fez aquele acionamento. Só para você saber, você não vai precisar fazer nada. Não pode continuar. Aqui é um pouquinho do portal da Justus, o corretor ele tem acesso a todos os processos, os clientes que não baixaram o app, que ainda não completaram o perfil de direção, que estão com parcela em atraso, estão com vistoria com pendência, então vocês têm autonomia aí de gerir o acompanhamento dos clientes de vocês. Nós conquistamos aí o primeiro lugar, né, no Reclame Aqui, a gente tem o selo RA1000 também, é uma conquista que a gente se orgulha muito. Estamos nos principais multicálculos, Quiver, Azure, Segfy, Teleporte e Cronos. A integração é bastante simples, né? Bem simples, o corretor tem autonomia de fazer na ponta também, e a gente está à disposição para fazer todo esse processo aí com o corretor. A comissão vai de 10 até 25%. Tem mais um videozinho aqui só para encerrar essa pergunta. Bom, gente, assim, qual é a nossa percepção, né? A Justo, ela vem, obviamente, para atender uma massa do mercado que, por vez, ou estava no mercado não regulado, ou sem acesso pelo ano do veículo, né? E, obviamente, essa turma mais jovem deve estar acessando o seguro através das plataformas digitais. Então, ela não tem o interesse, né, de excluir o corretor desse processo, pelo contrário, ela está ouvindo os corretores para poder montar os seus produtos e entendo que, por ser uma empresa de tecnologia,
ela vai buscar, obviamente, otimizar os custos para poder ter um preço justo, não é isso? A ideia é justamente essa, é que o cliente pague por um preço justo de acordo com a maneira que ele conduz. Então, na Justus, o cliente que dirige bem, ele vai pagar menos do que aquele cliente que não é um bom condutor, tá? Maravilha, vamos ver o vídeo, né? Responder infinitas perguntas sobre sua avó e seu cachorro para precificar um seguro? E se o valor fosse definido só pela sua direção? Com ajustes, é possível. É só baixar o nosso app e rodar 80 quilômetros em até 30 dias. Ele mede sua frenagem, aceleração e uso do celular ao volante, além de curvas bruscas e velocidade. Você pode ter até 30% de desconto na sua mensalidade, além de recompensas em restaurantes, transportes, serviços para o carro e até milhas, toda semana. Ah, e não se preocupa, só 1% das pessoas reprova. O preço só pode diminuir, nunca aumentar. Então, se aquele seu primo ruim de roda for dirigir com você no carona, tá tudo bem. É só avisar no app que não era você. E aí você mantém seu histórico bonitinho. Aqui não é a papelada que decide, são as pessoas, começando por você. Justos, é possível. Bom, gente, uma salva de palmas aí para a apresentação da Ana Cartares. E agora vamos passar a palavra para a Ana Cláudia, né? Bom, recebemos aqui algumas perguntas. Ana, a primeira pergunta é: como funcionam os endossos? Se o cliente que mudou de carro no meio do mês ou a alteração de coberturas? Com relação às coberturas, ele consegue alterar sim, ele pede lá alteração e qualquer alteração ela é realizada para a próxima vigência que vai acontecer no próximo mês, tá? E aí a gente informa quanto é que vai cobrar a mais por aquelas alterações que ele está fazendo. No próximo bilhete, vem com as coberturas alteradas e cobrando o valor novo, tá? Quem fez a pergunta ficou clara? Ficou claro, mas quando o cliente ele cancela o bilhete para fazer um novo, ele não perde aquele desconto do histórico dele de direção que ele vinha tendo? Não, o histórico de direção dele fica registrado no CPF dele, vai ficar registrado no aplicativo. Ele não vai perder os pontos que ele tinha, ele vai fazer tudo dentro do aplicativo. Vai, aparecer lá um novo contrato para ele e ele vai seguir com todo aquele histórico que ele tem na Justo, tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. Ana, outra pergunta. Como vocês controlam a permanência do celular durante a direção? A inteligência artificial, ela consegue identificar, de acordo com a posição do telefone, se ele está utilizando o celular enquanto dirige, se tem algum aplicativo rodando enquanto ele está dirigindo. Quando a gente está quando a gente se locomove, ela gera um alerta, né, pelo o sensor de direção, de locomoção, consegue identificar que ele está dirigindo e dependendo da posição que o telefone está, ela consegue ver se ele está interagindo com o telefone. Então, assim, o que é que pega aí basicamente é a interação com o telefone, se ele vai digitar no WhatsApp, se ele está vendo vídeos, se ele está mexendo no Instagram, nas redes sociais. O simples fato dele atender uma ligação, lembrem-se que cada item desse tem um peso de 20%. Então não vai ser uma ligação que ele vai atender que vai detonar com a pontuação dele. São realmente os hábitos, o quão frequente é aquela situação. Então o ideal é que, pelo menos nesses primeiros 30 dias, que é onde ele está construindo o perfil de dirigibilidade, ele evite interagir com o celular. Se ele precisar atender uma ligação, atende com o Bluetooth do carro ou no Viva Voz, evita estar digitando, até porque é uma infração de trânsito. Todos esses itens que a gente avalia estão dentro dos itens da regulação de trânsito. Então não é nada fora do comum, ele tem que respeitar ali as regras de trânsito enquanto está dirigindo. Ficou clara a pergunta, a resposta? Ok. Mais um aqui, Ana. Como funciona o cancelamento? Parou de pagar, cancela? Tem que solicitar cancelamento? Como funciona o comissionamento? É que foi várias de uma vez. Como funciona o comissionamento? Corretora recebe a cada parcela paga? Tá, vamos por partes. O cancelamento, ele pode acontecer caso não tenha o pagamento. Se o cliente não, a gente não conseguir debitar no cartão de crédito do cliente por algum motivo, a gente avisa para o corretor no portal, avisa para o cliente
e a gente gera um código Pix para ele pagar aquela parcela que está em atraso. Em até 3 dias ele tem para pagar sem interrupção de cobertura e sem a cobrança de juros. Mas ainda vai ficar por um tempo, obviamente ele vai perder a cobertura, mas a gente ainda deixa reprogramar. Caso ele não pague, o seguro vai ser cancelado. Se ele não quiser que seja cancelado por falta de pagamento, ele pode solicitar o cancelamento através do app. Com relação à comissão do corretor, ela é paga semanalmente. A gente faz o débito no cartão de crédito quando a gente emite o bilhete. Então, emitiu o bilhete, a gente lança o pagamento lá e toda quinta-feira a né? gente faz o pagamento de comissão para o corretor de seguros. Não tem valor mínimo. Entrou o pagamento lá, a gente vai fazer o crédito de comissão para o corretor. Tem que receber. Ok. Ok? A pergunta? Boa tarde a todos. Satisfação estar aqui, almoçando com seguro. Prazer, Ana, em conhecê-la. Ana, a minha pergunta são 2 temas. Primeiro, eu entendi que a forma de pagamento é cartão de crédito. Segundo, a partir do momento que o cliente contrata o seguro, ele baixa o aplicativo e dá suas permissões, ok? A partir dali é feita a telemetria. Isso. A telemetria começa a acontecer quando a gente emite a apólice. Emitiu a apólice, a gente começa a analisar, ele libera as permissões, né, de localização, notificação, e aí a gente começa a analisar os primeiros 80 quilômetros que ele dirige para ver a pontuação dele, se ele vai conseguir atingir os 70 pontos, que é o mínimo para permanecer na Justos ou não. Mas isso só acontece no primeiro mês. Depois que a gente construiu o perfil dele de dirigibilidade nesses primeiros 80 quilômetros, a gente não exige nos outros meses que ele atinja a pontuação dos 70 pontos. Ele vai sendo renovado automaticamente. Se ele for um bom condutor, ele vai ter desconto. Se ele não for, ele vai continuar pagando o que pagou lá na primeira parcela. Tá, vamos para o ponto-chave. A partir do momento que o cliente troca o celular e ele esquece de dar as permissões no aplicativo, ou ele esqueceu de baixar o aplicativo referente ao seguro, e acontece um sinistro. Foi Tá. debitado do cartão dele. Eu falo isso porque eu tive o caso real. Foi negado, mas graças a Deus consegui êxito e foi pago, tá? Porque o aplicativo dava uma informação que ele não estava ativado, o aplicativo, mas embaixo estava dizendo que ele estava em ordem com os pagamentos, estava em dias. Foi uma briga, mas graças a Deus eu consegui êxito. A pergunta é, ele trocou o celular, ele não baixou. Como é que fica essa situação depois para ele ativar as permissões? Esse caso não foi na Justus, não. Olha, o que é importante a gente salientar é que o aplicativo ele é obrigatório, é uma condição de aceitação o cliente ter o aplicativo instalado no celular com as permissões de localização e notificações, ativas. Mas a gente não vai usar a telemetria para negar sinistro. O ideal é que ele entenda, que ele tenha essa percepção, da experiência que ele pode ter através do aplicativo. Quando a gente fala para o cliente que ele pode ter desconto, que ele tem recompensas que ele pode trocar, que ele pode ter uma experiência legal para acionar uma assistência e acionar um sinistro, o aplicativo deixa de ser uma obrigatoriedade para ser um benefício para ele, ser um ponto legal e importante. Caso ele troque de celular, esqueceu de baixar o aplicativo, a gente notifica vocês e notifica ele também, que a gente está vendo lá que ele não está com o aplicativo com as permissões. Se for dentro do período dos 80 quilômetros, a gente é mais chato ainda, porque enquanto ele não ativa, a gente não para de cobrar ele. E realmente, se ele não fizer, a gente cancela o bilhete, inclusive, se ele não fizer as liberações. Mas, se ele já construiu esse perfil e durante a vigência aconteceu isso, a gente vai avisar, vai pedir a ajuda de vocês para conversar com ele e explicar que ele precisa baixar o aplicativo no celular novo. Mas caso aconteça um sinistro, a gente não vai negar o sinistro por conta disso. A gente vai querer entender com o cliente o que é que aconteceu. Você sabe que na ajustes você tem que ter o aplicativo no celular, né? Se resguardar com relação a isso, mas a gente não vai negar porque ele não estava com o aplicativo lá, tá? Existe um monitoramento, né, da Justo nesse processo. Aninha, mais um aqui. Menores de 24 anos, tem agravo? Não tem. É obrigatória a contratação da cobertura da cláusula, né, de menor de 24 anos, mas a gente não cobra por essa cobertura, então é um diferencial também. Se vocês estiverem fazendo principalmente a cotação de um seguro novo e tiver um menor que conduza o veículo,
coloquem a cobertura para menores de 24 e vendam como um diferencial aí, porque o preço não vai agravar por conta disso, tá? Outra aqui. Como o segurado será responsável pela renovação? Corre risco desse cliente fazer um novo outro com outro corretor? Não, porque a gente 15 dias antes da renovação vencer, a gente manda um e-mail para ele copiando vocês com a proposta de renovação dele, já dizendo o custo que ele vai pagar e tudo mais, porque mensal é automático, mensalmente ele vai recebendo, ele não precisa atuar, fazer nada. E na 13ª renovação, que seria a renovação depois de 1 ano, a gente manda com 15 dias de antecedência a proposta de renovação, dizendo quanto é que ele vai pagar e copia vocês também para que vocês atuem se for necessário, tá? Ficou claro, Sandra? Completando os 12 meses do seguro mensal, no 13º, a Justus concede também a questão do bônus, além Consegue. do desconto da telemetria? Ele segue a regra SUSEP. A 13ª renovação, ele vai ter fatores aí que podem fazer com que o preço aumente ou diminua. FIP do carro, a sinistralidade daquele veículo, a bonificação, se ele teve sinistro ou não, tá? Aceita motorista de aplicativo ou táxi? Não aceitamos. A Justus é uma seguradora conservadora, porque a gente quer ser uma seguradora reconhecida em excelência de atendimento de sinistro e assistência 24 horas, e a gente preza muito por resultado, e o momento, pelo menos por enquanto, não é um momento legal para a gente atuar no mercado de Uber e moto, tá? Eu acho que essa pergunta é mais para Marcos aqui. Será vendido somente através do corretor? E aí, Max? Pronto. Direto, né? A Justo só comercializa o produto através de um corretor de seguros. Salva de palmas para Justo, gente. Tem, só reforçando aqui a colocação do meu amigo, o único canal de distribuição da Justus é o corretor de seguros. O cliente, se ele acessar o site da Justus para simular uma cotação, a cotação que vai aparecer lá, ele vai fazer através de um corretor de seguros. A gente está estudando uma maneira de prestigiar mais corretores nessa parceria, colocar de repente indicando um corretor mais próximo da região, de acordo com o CEP, como algumas concorrentes aí fazem. E tem uma coisa bem legal que é o seguinte: a gente tenta proteger vocês de alguma forma com relação àqueles clientes que ficam fazendo pesquisa. Então, vamos supor que o cliente entrou em contato com você, fez uma cotação contigo, você cotou lá com 15% de comissão para dar um preço legal para ele. Se ele entrar no site da Justus para cotar sozinho, vai ser através de um corretor, mas a gente trava através do CPF dele e vai calcular com a mesma comissão que você usou. É como se a gente pegasse aquela cotação que você fez e disponibilizasse para ele mexer. Ele vai alterar a cobertura, vai tirar a assistência, mas a comissão vai estar de 15. E se ele fechar por lá, você recebe a comissão. Perfeito, né? Em relação ao segundo condutor e a respeito do condutor jovem, como determinar o principal condutor? Na Justus, o segurado é sempre o principal condutor do veículo, aquele que dirige mais de 60% do tempo. O condutor secundário, ele não precisa baixar o aplicativo. Se tiver um condutor eventual, ele também não vai baixar o app. É só o principal condutor e tem que ser quem dirige o veículo aí 60% do tempo. Lembre-se que o seguro é mensal. Então, se tiver uma ocasião, na Justus acontece muito do cliente fechar um seguro por 2, por 3 meses e ele não tá fazendo nada de errado. Nas outras seguradoras, vocês têm que ficar fazendo em 12 vezes lá e depois cancelar. Ai, meu Deus, cancela com o coração partido. Na Justus, isso é normal, porque o seguro mensal ele possibilita isso. Então, se o cliente está fazendo o seguro porque vai fazer uma viagem com o carro, meu filho vai, o carro está sem seguro, mas o meu filho vai fazer uma viagem, vai passar 2 meses fora, viajando com o carro, ele pode fazer o seguro em nome do filho dele e naquela ocasião ele está sendo o principal condutor. Então, o seguro mensal ele dá uma
flexibilidade maior para vocês nesse sentido, tá? Para finalizar aqui, temos só mais 2 perguntas. Existe a possibilidade da Justos cancelar ou alterar as coberturas? Quais possibilidades? Não, não existe. As coberturas vão ficar vigentes ali de acordo com a contratação do cliente, do seguro que foi contratado, até o cliente deixar de pagar ou pedir a interrupção. Bom, Ana, as perguntas acabaram. Adorei. Então, gostaríamos de agradecer aqui a presença da Ana. Convido aqui o seu Carlos Dózia, presidente da Ascoseg, para entregar um mimo. Pode ficar à vontade. A questão da renovação. O cliente pode usar essa pólice como os bônus, pode usar, não é isso? Vai ter a pólice em mão e o bônus vai acumulando da mesma forma que as outras seguradoras. Vai seguir a regra SUSEP. Passou 12 meses com a gente, não teve sinistro, ele vai ganhar um bônus. Se ele teve sinistro, ele vai cair uma classe ou vai permanecer lá com bônus 0. Vai seguir a regra SUSEP. Então, a gente está fazendo, e é uma coisa que vocês podem ajudar a gente também. A gente trabalha com oficina livre escolha e temos a rede referenciada que a gente ainda está nesse processo de cadastramento. A Justus, ela tem uma parceria com a Car10, que é uma plataforma que tem várias oficinas credenciadas a nível Brasil. Então, se vocês entrarem lá no site, já vai ter uma relação com as parceiras da Car10. E a gente está fazendo credenciamento de oficinas. Então, passem para a gente, para a Max aqui, indicações que vocês tenham, que atendem vocês bem nas congêneres, e a gente vai fazer o credenciamento delas. Mas se o cliente optar por uma oficina que não está dentro daquela rede ali, ele pode ir para uma oficina livre escolha, sem problema.